Sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Opinião Segura, diretamente aqui dos estúdios da Última Rácio. Lembrando aí do nosso Instagram, que já está com mais de 203 mil seguidores. Nós ficamos muito contentes com este número e só temos crescido graças a você que nos segue. E hoje, como sempre, né, a gente tem procurado trazer convidados de expressão para que a gente possa ampliar o debate, né, sobre a segurança pública, ciências policiais e áreas correlatas, e eu tenho a oportunidade aqui de ter aqui à minha frente, né, o nosso querido amigo Cris, que está no Brasil aqui. A gente tem a honra de recebê-lo. Ele é vice-presidente sênior de vendas globais da Axon, e a gente fica muito honrado, Cris, de tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. He mentioned that basically talked about the different stats of the podcast, and I would like to thank you for coming here to Brazil and mention that it's great to have you here. Thrilled to be here, and congratulations on your history and also your interest in what you're doing for public safety and security across the world. We share the same interest, and that interest is deeply rooted in how do we make people's lives better? And that's the officer. It is every single person they engage with, and it's every member of the community who wants to be really well served by the government. So a pleasure to be with you. O Cris agradece de novo o convite, parabeniza de novo por toda a história. Menciona que, claro, todos nós na Axon temos também essa visão compartilhada de trabalhar a segurança pública e, sobretudo, fazer a vida das pessoas cada vez melhor, tanto para os policiais como para as sociedades e as comunidades que a polícia serve. Excelente. Lembrando aqui que a gente tem aqui, ombreando a nossa batalha aqui de hoje, né? Nosso grande tradutor, e a gente não poderia ter um tradutor melhor, né, do que o Arthur Bernardes, que é diretor nacional do Brasil da Axon. Muito obrigado, Arthur, que vai poder emprestar aqui um pouco o seu inglês e também, né, acrescentar aqui essa entrevista. Muito obrigado também pela presença. Eu agradeço, é uma honra estar aqui. E olha, assim, eu falo, essa é a terceira entrevista internacional que a gente faz, graças a Deus, aí mais de 70 entrevistas em formato podcast, e a gente fica muito honrado, sobretudo pela qualidade, né, das entrevistas, inclusive com excelente audiência no nosso público, né, em que pese a tradução que a gente faz para os nossos colegas que está lá do outro lado, mas tem tido uma audiência muito boa, e a gente fica muito feliz porque a gente não pode perder a oportunidade de ter, sobretudo, uma pessoa assim tão jovem como o Cris. E eu confesso, viu, Cris? Quando eu fui pesquisar o seu currículo e vi a sua idade, vi aonde você chegou na empresa, foi assim, impressionante, viu? Parabéns. He mentioned obviously thank you again for being here, and he researched your CV and see how young you are and your trajectory at Axon and how far have you gone, and I would like to thank you and congratulate you for your trajectory. Thank you very much. From the very beginning, so a little bit of background about me. I was raised by my grandparents, and my grandmother profoundly wanted me to be a prosecutor. And so as an undergraduate, I studied philosophy because it was one of the tracks that could put me in law school. And then in the course of philosophy, I both loved the study of why do we exist? What are we doing here? How do we build a community? But I was a bit restless but I want to make more progress. I want to do it faster. And so it seemed to me then that technology was the great accelerator for my friends, for my family members, for our community. And so I didn't go the law school path. I rather went into business, and Axon was Taser at that time. We rebranded ourselves in 2016 as we grew our portfolio to solve more problems with police. But Taser seemed to be really interesting to me. It was working with law enforcement previous to the prosecutorial system, and then in a space whereby we believed that technology
could solve problems for people. And so it met my interests at that time. And ever since, it's been a story of I cannot wait to take on whatever mission I am assigned at the business in order to solve the most amount of problems for the most amount of people. That's been my mission, and I have been really humbled by the many different opportunities I've had along the way, and I cannot wait to see what else is in front of us for the next year, for the next decade, for the next 100 years. O Chris, ele basicamente foi criado pelos avós, e originalmente a avó dele tinha a intenção de que ele virasse um procurador, né? Ele acabou caminhando para a área de filosofia, um pouco por tentar responder diversas questões, inclusive entre as quais, né? Por que nós existimos, como é que nós construímos comunidade, e porque também era um dos possíveis caminhos na estrutura educacional americana para ir para a escola de direito, né? Apesar disso, à medida que ele foi avançando, ele entendeu também, ele tinha a expectativa de gerar cada vez mais progresso mais rápido, e ele viu na tecnologia uma maneira de conseguir esse progresso mais acelerado. E a partir disso, ele decidiu não necessariamente seguir a carreira de direito, mas ir para a área de negócios, entrou na Axon, e desde na época a Axon ainda era Taser Internacional. Vale lembrar que a Axon originalmente é a Taser, e em 2016 a gente fez um rebrand, que a gente chama, né, mudamos a marca corporativa continua sendo o Axon, enquanto a marca da linha de produto continua sendo o Taser original. Isso foi feito em 2016, exatamente, porque a gente começou a ir muito além do Taser como linha de produto, começamos com as câmeras corporais, os sistemas de gestão de evidência e etc. Então, o que mais motivava ele é essa possibilidade da tecnologia como acelerador do processo. E, sobretudo, não só no sistema de justiça, como antes, né, do sistema de justiça, no sistema de segurança pública. Como mudar também o dia a dia das pessoas que estão na ponta servindo e fazer cada vez mais melhorar a vida de mais pessoas em mais lugares. Cris, como um filósofo, né? Tem várias questões que envolvem aquilo que a gente está discutindo aqui, né? Sobretudo no Brasil, há muitas discussões, eu creio que não só no Brasil, a respeito do emprego de câmeras corporais, do emprego de armas não letais, né? Sobretudo por alguns desarranjos, né, no discurso, por conta de ideologias, né, de partidarismos, que não convém, sobretudo quando a gente está tratando de vidas, né? E aí eu fico imaginando você como um jovem filósofo ingressar numa empresa do porte, que é a Axon. Acho que a maioria dos colegas que nos seguem sabe, né, o poderio que é da empresa Axon Enterprise. Então um jovem, né, que queria ser advogado, queria lutar pela justiça, entra numa empresa E é interessante essa questão, né? Nós temos vários colegas que nos seguem que gostam de armas, né? Então, e há discussão, né? O direito das pessoas se protegerem, né? E temos todo um comércio, uma indústria armamentista. E a Axon, ela tem um ponto focado muito na questão daquilo que a gente pode falar de proteção, né, de salvaguarda de vidas, né, de emprego de armas não letais. Então, assim, para um filósofo, uma pessoa que acredita na justiça, acreditava, né, e acredita ainda, tanto que queria se devotar ao direito, né, entra numa empresa muito novo como era você, né, eu acho que aí você percebe um caminho muito interessante, né? E talvez seja justamente isso que fez você avançar tanto na empresa como você avançou em tão curto espaço de tempo, né? So today, especially the debate around lethal weapons, non-lethal weapons, and border cameras in Brazil and probably many other places are very polarized around different ideologies and different ways of seeing the world. So he wanted to understand your perspective as somebody that comes from philosophy on how you see that, and how, especially from somebody as young as you that has reached the position that you has, how can potentially we be positioned
to foster justice, and as somebody that clearly believes in justice as well, and how as Axon how have we pivoted to the focus on protecting life in this context? So first, I'll start with protecting life. When I started at the company back in 2013, our mission was to protect life. And that was, at that point, almost exclusively focused on the TASER. And as I learned in my first couple of years working with forces in the US, it was focused on give them a tool that reduced escalation between them and subjects. And therefore, they went home safe, and subjects went home safe, and everyone won. When we evolved in 2016, changed our name, we didn't really change the product line we had. Rather, we focused on talking about the greater amount of problems we could solve. So if the TASER was about reducing injury rates, then the body-worn camera was about reducing the amount of extra investigations or false investigations inside a police force. But the problem with that was you then had a bunch of data created if you were recording a lot of things. How do you manage all that data? It wasn't how do you store the data. There were systems in place where you could store the data. It was how do you manage each of the individual files? So an example, in Washington, D.C., when I was working with the force there, before they implemented a body-worn camera program, we talked about what they were looking to solve for. And what they were looking to solve for was we want to create an objective account of what's going on. We want to have our side of the story for any kind of investigations afterwards. And we want to cut down on the amount of extra time that our officers have to spend either on administrative leave and or going to court through a process or an investigation. And when I asked them, what then will be your policy for how you're going to deploy the cameras, they said, well, they'll record everything. How many hours are they on shift? 8 hours. And how many times are they interacting with a subject that they're going to have to record? Average between 12 and 15 per shift. Well, the problem therein is if you're creating 12 to 15 videos, 20 days per month, when you need a specific video, who's going to do the work to find it, to review it, to vindicate the officer, and or to get to a point where, you know what, we do need to change training or do a follow-up investigation or whatever it might be. And so I was thrilled to be at a company who, back to 2007, 2008, was really interested in, okay, TASER solves an injury rate problem, but there's criticism from the community about why it's used. So let's create body-worn cameras to tell the story. And then wait a second, telling the story requires a bunch of extra work for officers or administrators or for IT staff. Let's help them solve that problem, not just through storage, but also a software system that helped them expedite that amount of work. And so back to your original question, I think we are living in a really polarized society. And I think what I've witnessed with friends, as an example, is we approach things with our set of knowledge, and then we just try to yell that knowledge at someone else. And then the someone else may not receive the knowledge because of how they're interpreting it or because of their position or because of their experiences. And sometimes we lose the ability to find the common ground with each other about how we make progress. And one of the things that I have loved about Axon, TASER before, is we aren't interested in either extreme of just let me shout my knowledge and that be the end of the story. It's rather, how do we create a win-win for the officer, for their colleagues, for every single person they engage with, and for the larger community? And to me, our ethos is
start with the customer in mind, who is the officer, who is their organization, who is the community, work backwards from there and solve the most amount of problems that we can. And I think when we do that, the argument of should we have lethal or less lethal, the argument of should we have a body camera or do something else, they start to go away because all we're focused on is what are they trying to accomplish? And then what solves the most amount of problems for them and with them. Perfeito. Então, resumidamente, boa parte do início da nossa missão, sobretudo quando o Chris se juntou à empresa, que foi em 2013, né, era exatamente para proteção à vida. O motivo original, o motivador do desenvolvimento dos equipamentos Taser era basicamente uma ferramenta para redução, desescalar, digamos assim, o conflito e redução da letalidade, dar uma ferramenta alternativa para que o policial pudesse utilizar em casos que ele pudesse, né, não necessariamente recorrer à força letal. Ao longo do tempo, nós fomos notando que não só a gente poderia contribuir com a resolução desse problema de desescalar, né, essas certas interações, como também com uma série de outros problemas, né, sobretudo na parte de contar a história do policial da perspectiva da polícia. Boa parte da problemas originais que a gente tentou resolver com a criação das câmeras corporais era sobretudo a redução das falsas acusações, inclusive das falsas investigações que derivam das falsas acusações, a sobrecarga do sistema de justiça que ocorre muitas vezes pela guerra de versões, muitas delas, pelo menos uma delas é verdadeira e as outras todas que podem surgir não são, né? Então boa parte do problema que a gente estava resolvendo era exatamente essa redução nas falsas acusações que geravam falsas investigações. A consequência de você começar a captar esses dados agora da perspectiva da polícia era que se gerava uma massa de dados que precisava ser analisada por seres humanos, categorizada, compartilhada. Então a forma como nós conseguimos fazer isso foi através da criação não só da câmera corporal em si, mas do sistema de gestão de evidências digitais que vai junto com ela, que dá a cadeia de custódia, por exemplo, e claro, tem formas seguras de fazer esse compartilhamento, acesso à informação e etc. Então a grande parte desses problemas foram surgindo à medida que a gente ia desenvolvendo a tecnologia, né? E boa parte deles também era resolvido exatamente com a nossa premissa de escutar cada vez mais os clientes. Ao invés de nós chegarmos propondo uma solução, nós tentamos entender qual é o problema e trabalhar de trás para frente, dizer o que você precisa resolver, né? A partir do que precisa ser resolvido, da perspectiva da necessidade, do problema real das forças de segurança pública, tentar desenvolver as soluções para essas. Então foi basicamente isso que a gente fez. Não, e é interessante, né? Se os colegas estão em casa, acho que já repararam, né? E aí foi iniciativa minha mesmo. Eu fui até o canal de vocês no YouTube e pensei alguns vídeos que eu achei bastante interessante, que retratam aquilo que eu posso chamar do ecossistema da Axon, né? E obviamente os vídeos aqui estão no looping, vai estar passando aqui. Inclusive o Chris, fique muito à vontade, caso queira explorar algum dos vídeos, né? Inclusive a gente vai recomendar aqui no nosso vídeo aqui os links para que as pessoas possam assistir, porque são muito interessantes, são vídeos curtos, mas que retratam toda a tecnologia que a Axon tem no campo da segurança pública e das ciências policiais, né? Que é muito importante. E essa questão que o Chris falou, que eu acho que é muito interessante, até antes de iniciar a nossa entrevista, que a gente estava num bate-papo aqui, e eu mencionando para eles que no nosso canal, no nosso Instagram, os vídeos que são campeões de audiência são geralmente ações policiais, sobretudo norte-americanas, né? Inclusive sempre tem lá no videozinho Axon, né? Sobretudo pelo fato de já serem empregadas há muitos anos. Então tem muito vídeo. E vídeos que eu acho interessantes, que são vídeos curtos com 3 perspectivas. Geralmente a primeira parte do vídeo, quando você assiste, você fala, o policial cometeu uma ilegalidade e matou a pessoa. Aí no segundo vídeo você já fica em dúvida. E no terceiro, você já percebe que não, o cara estava armado, o indivíduo estava armado e o policial fez aquilo para se defender. Então, como é interessante essa articulação, né? E obviamente isso é possível por conta de uma câmera, das câmeras corporais, sejam
pessoais sejam disponibilizadas na viatura, ou mesmo uma câmera, né, na área pública. Então imagine se não houvessem essas imagens, né, e apenas uma câmera, que às vezes geralmente é uma câmera pública, que pode incriminar um policial, né? Então é importante, e eu acho interessante, porque isso chama muita atenção da nossa audiência e a gente percebe nos comentários como é interessante essa questão. E o policial, ele obviamente, ele precisa entender que a perspectiva no caso do emprego de câmeras corporais, e aqui a gente abre um parênteses, né? Inclusive, o meu primeiro podcast que eu fiz foi sobre o emprego de câmeras corporais. Na Polícia Militar, nós tivemos alguns burburinhos em virtude de algumas notícias que foram veiculadas falando sobre que a Polícia Militar ia adquirir uma série de câmeras, ia adquirir câmeras corporais, e a forma com que foi passado pela imprensa não foi a mais adequada, gerou um burburinho e, obviamente, o comando falou, pô, Luciano, vamos fazer um podcast, inclusive fiz um podcast com o Coronel Ângeles, que é um grande amigo, e foi interessante esse podcast, porque o feedback que a gente recebeu foi muito adequado, porque, no caso, o Coronel Ângelo também é mestre, né, na área de TI, é um grande professor, foi meu professor, e a gente teve a oportunidade ali, em 1 hora, de conversar de forma técnica, né, baseado na ciência policial, trazer um cenário diferente do que as narrativas que existem sobre o emprego de câmeras corporais, né? Sobretudo, e a gente compreende que o policial, às vezes, ele enxerga aquela câmera corporal, né? E a forma como é perspectivada, às vezes, pela imprensa, às vezes por pessoas mesmo mal intencionadas, que às vezes não gostam da polícia, e às vezes o policial ele compra aquela ideia de que a câmera está vindo somente para prejudicá-lo, para fiscalizá-lo, né? E é importante a gente, perspectivado na ciência, né, no direito, debater, como a gente está debatendo aqui, sobre essas questões que são importantes, né? Porque o que está em causa é a necessidade do policial se salvaguardar da questão jurídica da cadeia, né, de custódia, das provas, e também, obviamente, né, de preservar vidas. Isso é importante. E falo isso porque, na minha tese de doutorado, que foi sobre o emprego das forças policiais como instância mediadora de conflitos, né, e você falou desse papel de mediar, de evitar conflito entre as pessoas, evitar conflitos entre o policial e o cidadão, porque é interessante perceber que quando o policial está com a câmera corporal, e ainda mais aqui em Brasília, na capital, que tem muita autoridade, ou sabe com quem você está falando, a partir do momento que o cidadão vê que o policial também está com a câmera corporal, ele vai ter muito mais cuidado na forma de tratar o policial, porque ele sabe que está sendo registrado lá, né, nas imagens. Yeah, perfect. Basically, it was mentioned that most of the videos that are most seen here in the channel, they are related to police action and different incidents regarding police. And then he gave a very good example of the first video from one angle has shaded some doubt regarding the right use of force. And then the second one start to reconsider that position. The third one, you see that the police officer was right in that use of force. So how the impacts of having video, not only from what we usually have, which is a fixed camera on a light post on the street, but also from the perspective of the police officer, or the perspective from the police vehicle with the in-car cameras, and with police officer obviously with his body worn. And most of his PhD research was around police as a mediator between society and mediating conflicts. And the cameras, how could it potentially also be today a tool for that, helping that mediation? A lot of this polarization also sometimes generates a distortion on the perception of the technology, but the cameras can potentially help not only with the chain of custody, but also protect the police officers on people who try to basically tell them that they are, I don't know, some kind of a higher authority on somebody else that should not be treated equally under the law. And how can, again, potentially you see that relationship with the camera of the different perspectives that it gives from a public standpoint. So how do you see that? Yeah, I think so. I first, a really interesting point you've made about
the 3 different videos, and one showing a perspective that I don't know what's happening. The second one, maybe the officers were doing the right thing. Third one, the officers are doing the right thing. It's why I am personally really passionate about get body-worn cameras on as many users across the world as soon as we can, because everyone out there seems to have a cell phone. And that cell phone is capturing a video from their perspective that then can be immediately edited and or shared on any channel that citizens choose to then create a narrative that the police officer wasn't able to create, because they have to work a very different way. The government has to work a very different way. And so I remember years ago when I started working with the first body-worn camera customers I worked with, officers were very skeptical, and they thought this is Big Brother watching. And so they did everything in their power to try to not wear, from running over cameras with their car to see if it broke, to put it in a microwave to see if it could withstand the microwave radiation. And I remember within a year or two of each force's deployment, the officers were so comfortable and safe and felt like someone finally had their back to tell their story with the body-worn cameras that, like when we ran pilots, they refused to give their camera back in. They wanted to continue wearing it until a purchase was made and a deployment could be made, because they wanted that extra layer of protection. And so, to your point on mediator, I think the first mediation is just the officer's wellness and confidence in going out every single day. And yes, I am going to be protected because I have my narrative and my colleagues have their narratives. And we finally have a tool that can level the playing field with the narratives that citizens may want to give. That's one. Second is, in the United States, as an example, the use of force continuum suggests, based on a 1989 Supreme Court case, Graham v. Connor, that the officer can use force equal to the threat against them. And so what that translates to in operations is, if I perceive that you are a threat to my life because you have a lethal device on you, whatever that could be, a firearm, it could be a knife, it could be a screwdriver, and you're within proximity, either to me or to a bystander, a fellow officer or a citizen, my job is to neutralize that threat equal to the force against me. I was with a commissioner one day, and he said, "Do you follow baseball?" "Yes, I follow American baseball. I love baseball." And he said, "The decision that the batters have to make about whether they're going to swing or not swing happens in less than 1 second. The same is true for policing, where we have to make a decision in less than a second about what we're going to use and how we're going to use it to resolve a situation and best protect lives." And so when we started to really get into body-worn cameras, I saw the momentum building of that confidence was at an all-time high at a level that it hadn't been before I met people, because they knew they were getting to the right answer based on law and based on their training. They just needed something to back them up, and that tool now existed. What's interesting about body-worn cameras now is, and we've deployed over, I think 700, 800,000 across the world at this point. It's now changing from a tool of, I'm going to record and this can be used to protect me later as a mediator, to now a live mediation device. What do I mean? So today, if I wore a body-worn camera and it had connectivity to some kind of real-time command center or to anyone's cell phone, I could push a feed whereby they see what's going on, they can hear what's going on, and therefore they can send other responding agents, fellow officers, and or
other community members in to help mediate a situation. So an example that the city of San Diego, I believe, is looking at is how do we not just respond to every incident with an officer, but potentially with Health and Human Services, because maybe it's someone in distress and the officer isn't necessarily 100% well prepared to deal with the person in distress. And so, okay, officer goes because they usually respond within 6 minutes to anything. And then in the engagement, if it's clear this person could use some different help from the body-worn camera footage, then you could use the body-worn camera as a communication device between a third-party person who understands the distress. And then you can send other people to then respond to the scene to complement the officer to then resolve that distress. And so to me, body-worn cameras have become a great mediator in, I can tell my story finally, but they also have become a great mediator in terms of, I'm going out on someone's worst day. How do I best take care of them? Oh, I have this tool that can now interact in a way whereby we can resolve this in a better way than we ever have before. Então, hoje em dia, a grande utilidade, talvez, das câmeras corporais seja dar finalmente essa narrativa da perspectiva do policial, até porque todo mundo hoje em dia tem uma câmera no bolso, que é o nosso celular, né? Então, o celular, muitos membros da sociedade vão poder gravar uma ocorrência policial, inclusive de todos os ângulos, menos o ângulo que o policial de fato tem para tomar a decisão, que o Chris falou mais pro final, é feita na fração de segundos, como todos nós já sabemos. E o que ele viu ao redor do mundo, né, entre os números também já tem mais de entre 700 e 800 mil câmeras implementadas em todo o planeta, é que no começo, sobretudo no início da adoção de câmeras corporais nas diferentes sociedades, em países, em estados, em cidades, claro que existe uma certa resistência, existe um certo ceticismo, inclusive, né? Muitos pensam nas câmeras como esse Big Brother que pode estar supervisionando tudo. Muitos inicialmente até encontravam formas de atacar, digamos assim, como atropelando as câmeras, colocando micro-ondas, com formas de novo de testar, inclusive, os limites dela. Mas depois de um certo tempo, os policiais começavam a ficar mais confortáveis com ela. Muitos deles já não gostavam de ir a campo sem as câmeras, exatamente porque resguardavam a eles, dava essa segurança jurídica, que a gente sabe que muitas vezes o policial sofre um pouco de não ter esse apoio, não ter a sua perspectiva dos eventos. Então a câmera começava a dar também essa outra perspectiva a partir deles, né? E isso também, particularmente nos Estados Unidos, onde, e de certa forma, um padrão um pouco global, né? Falando da escala de uso progressivo da força, você responder a ameaça progressiva com força progressiva, letal contra letal, né? Então, que uma vez que você tinha, sobretudo, o uso de força letal, era cada vez mais importante você ter a sua versão dos fatos para justificar, né, a diferença, por exemplo, da sua perspectiva de sacar uma arma letal para lidar com uma ameaça que você considera letal, que pode ser uma faca, pode ser inclusive uma chave de fenda, ela pode ser letal se pegar no pescoço, no olho ou qualquer outra parte mais vital, digamos assim, né? E a câmera ajuda muito nisso, né? Muitas vezes, se uma pessoa está à distância gravando um celular, a metros de distância não vai ver essa perspectiva do policial, e a câmera começava a dar essa perspectiva, e cada vez mais os policiais tinham essa percepção de que ela ajudava também a protegê-los nesse sentido. Ele comparou exatamente essa decisão rápida com o beisebol, né, que os jogadores têm que tomar aquela decisão em fração de segundos, e é muito também dessa realidade policial. E ele viu uma tendência hoje, não só da câmera no seu modelo original, que era, claro, uma ferramenta muito útil de captar a versão dos fatos da perspectiva do policial, de documentar isso com cadeia de custódia, posteriormente ajudar no processamento pelo sistema de justiça, mas tendo cada vez mais o papel de mediação, não só pós-fato, né, mas também durante os fatos, né? Ele falou do Live Mediation Device, um dispositivo de mediação em tempo real. Por exemplo, hoje, as câmeras corporais, se você apertar um botão, ela pode chamar apoio, ela pode abrir canais de comunicação com áudio bidirecional. Isso é um pouco eu complementando aqui. Mas, de fato, ela tem botões que acionam e dão essa visão do campo para as lideranças das corporações policiais, inclusive outras de apoio e resgate, né, poderem ter visibilidade do campo e dar esse apoio, sobretudo indo além, inclusive, da própria polícia. Claro, a polícia normalmente tem um tempo de resposta mais rápido, normalmente chega
primeiro nas cenas, mas não necessariamente ela tem treinamento para lidar com todas as situações, por isso que tem equipes de resgate e outras especialidades, né? Mas que no cenário que a câmera tem esse mecanismo, por exemplo, de comunicação em tempo real, que não tinha antes e agora passa a ter, essas outras equipes especializadas podem apoiar aquele policial que está em campo a dar talvez um atendimento médico especializado que ele não tenha muita expertise, mas que pode ser guiado através dessa câmera, ou atender um caso de por exemplo, de saúde mental, talvez ele não tenha tido um treinamento específico, ele pode ser guiado em tempo real e ter esse mecanismo de mediação em tempo real através das câmeras corporais e contar a história dele, né? E também ajudar ele no trabalho cotidiano em tempo real. Cris, uma outra pergunta que eu vou fazer para você é como é que está a expansão hoje da Axon no mundo e também no Brasil? So how is Axon expansion today in the world and in Brazil? Yeah, so across the world, there are over 3 million TASER devices, and over 800,000 body-worn cameras today, over 100,000 fleet vehicles, in-car cameras today, tens of thousands of drones, and then the latest number I saw was about 1.6 million users of our software across the world. And so we're really excited about what's going on. And I think when I think of the over 5 million officers across the world, we've done a lot so far, but there's still a whole lot more to go. And to your question, in Brazil, the team here has made incredible advances with forces throughout the country so far. I think, and Arthur, correct my numbers here, but I think you're looking at between 20 and 30,000 TASER users. You're looking at between 10 and 20,000 body-worn camera users, and you're looking at another 10 to 20,000 software users of our technology. When you consider the much larger scope of over 500,000 officers in Brazil, there's a whole lot more that we'd love to accomplish with public safety across the country, because, again, it's our profound belief that if everyone goes out to work with a device that reduces violence, with a device that tells their story, and with other things like software systems that speed up their work every single day, they go home happy, they go home secure, and the community has that much more confidence in what police are doing. Com relação à expansão global, hoje a Axon como um todo tem mais de 3 milhões de tasers já implementados ao longo da sua história. São algo entre 700 e 800 mil câmeras corporais em mais de 100 países, inclusive, e mais de 100 mil câmeras de viatura em todo o mundo, sobretudo nos Estados Unidos, na América do Norte, Europa, e é uma tendência cada vez mais no Brasil. Eu gostaria de adicionar também a adoção de câmeras de viatura, sobretudo com reconhecimento de placas. Dezenas de milhares de drones e mais de 1,6 milhões de usuários nos sistemas de gestão de evidências digitais, considerando uma população aproximada de 5 milhões de policiais no mundo, é uma estimativa. A gente já trata ou serve ou apoia o trabalho de uma parcela significativa, e a gente tem muito orgulho disso, de poder ajudar o trabalho dos policiais no dia a dia. No Brasil, your numbers are right, nós já temos algo entre 20 e 30 mil tasers, dependendo do seu modelo, em diferentes gerações, né? Eu posso adicionar também uma geração chamada X2, que hoje também, né, tem grande escala no estado de São Paulo, foi adotada agora também na Senasp, na Secretaria Nacional de Segurança Pública, para servir a todo o país. Temos a geração que chama Taser 7, que é uma evolução da plataforma de duplo disparo. E temos uma novidade que é o Taser 10, que também já está começando a se difundir amplamente no Brasil, que é um salto qualitativo gigante, já quintuplica os disparos e praticamente duplica o alcance. Já vai para 10 disparos ao invés de 2, e anteriormente era aproximadamente 7 metros e meio de alcance, agora já vai para 13.
Então, é um mix desses diferentes dispositivos que chegamos a esse número, e também na parte do software temos aproximadamente pelo menos 20 mil usuários, né? Usuários, quando a gente fala não somente as forças policiais, que são seus usuários principais, aproximadamente 20 mil, mas também tem usuários no resto do sistema de justiça, que eles não têm, digamos assim, um usuário dentro do sistema, mas eles consomem a evidência gerada pelas polícias ostensivas, né? Tanto procuradorias, tanto a polícia civis que recebem também essa evidência. Muitos deles têm usuários que vão acessar um processo específico, um caso específico. E claro, né, ainda há espaço para fazer muito mais. Então esse é o grande ponto do Chris também, que há muito espaço para evolução. E a gente vê que há espaço para evolução porque a grande meta é essa, é fazer com que cada vez mais pessoas possam ter equipamentos que ajudem eles para voltar para suas casas de maneira segura e garantir que também os membros da sociedade voltem para suas casas de maneira segura. Eu acrescentaria que há muito espaço, né? Sobretudo num país como o Brasil, América Latina, de um modo geral, sobretudo naquilo que hoje, né, há um clamor da sociedade, o próprio Estado e os seus agentes se convencerem da necessidade, de fato, de termos cidades inteligentes, né? O Distrito Federal já começa a falar sobre isso, assim como outros estados, sobretudo quando a gente pensa em algumas questões, né? Obviamente, a violência e a criminalidade, a gente tem experimentado, ainda bem no Brasil, uma diminuição severa do número de homicídios e outros crimes violentos, mas ainda são números expressivos. Nós temos também experimentado nas forças policiais, de modo geral, uma redução muito grande dos efetivos. Muitas forças estão operando a 50% dos seus efetivos, né, daquilo que está previsto de forma legal. Obviamente, há as dificuldades financeiras e orçamentárias. Então, quando a gente traz, e a gente tem aí o avanço da tecnologia, da inteligência artificial, e elas são instrumentos, são mecânicas que vêm equacionar esses problemas do Estado, sem falar, obviamente, naquilo que a gente já falou até aqui, da questão de preservação de vidas, né? Então, eu fico imaginando assim, né? Obviamente, a Axon é uma empresa que está no mercado financeiro, né? E olhando esse vasto mercado que se abre, que vai se abrir ainda mais, né? Porque, obviamente, hoje a tecnologia já está aí, disponível. E o cidadão experimenta isso em casa, né? Hoje ele vai ao mercado e ele já vê, às vezes, por conta, obviamente, de alguns incidentes, lá o funcionário do supermercado com uma câmera corporal, por conta, visando evitar, preservar a instituição, preservar o seu agente e também o seu cliente, né? Hoje você vai, por exemplo, em São Paulo, em algumas feiras, você já tem algumas câmeras que incorporam uma série de tecnologias. E o cidadão, ele já sabe que existe o reconhecimento facial, já existe a possibilidade do monitoramento de placas de veículos, e ele já começa a cobrar do Estado, porque ele vê isso, ele pode comprar isso para colocar dentro de casa. Ele fala, por que o Estado, que eu pago os impostos caros, o Estado não está me ofertando tudo isso? Então eu percebo, nós já percebemos isso, né, que a tecnologia está aí, a perspectiva das cidades inteligentes, os problemas apresentados de dificuldade, né, sobretudo por conta de você não ter uma viatura, você não ter viaturas suficientes ou homens suficientes para fazer um patrulhamento numa área, e hoje a gente já tem, e aí o Cris vai poder falar um pouco também da experiência da Axon na dronagem, né, no emprego de drones, que também é uma realidade. Hoje você tem a possibilidade de ter um drone que ele faz a recarga automática, você planeja uma área que ele vai policiar, ele levanta voo, ele faz o sobrevoo, faz o policiamento naquela área, volta para a base, recarrega e retorna para o seu trabalho. Então a gente tem hoje, e o cidadão hoje vê isso nas redes sociais, né?
Então, a perspectiva, e eu gostaria que você comentasse um pouco essa questão para a gente, né, sobre essa grande possibilidade de expansão, sobretudo no Brasil, da Axon. Então, so he actually sees also the same potential for expansion here in Brazil and in Latin America, which has similar problems and opportunities as here. And one of the different trends that he mentioned and wanted to hear repeat about is the trend around smart cities, especially smart cities related to technology for public security specifically. Obviously, violent crime is still a significant problem here in Brazil. It has been reducing significantly over the last few years, but still a priority for society in general. At the same time that I see the problem is still there, we see a reduction in the name and the number of police officers working, what we call efetivos, basically how many are assigned to that specific organization, how many they can employ effectively and put on the streets. And how can citizens in general also perceive that increasing importance and problem, and they see that day to day even citizens or companies have access to different kind of technology, from face recognition to enter a building, to ALPR to recognize a specific plate. So this is already present in non-public environments, and the citizens are starting to ask themselves why governments cannot have that if they are so available today for those different actors. You enter a retail store, a supermarket, you're going to see somebody having a body-worn camera, right? And most of them are also related to face recognition, plate recognition. So how do you see this phenomenon of having smart cities and technology, especially to compensate for the reduction in police officers on the street, for the reduction in vehicles on the street? How can technology supply that need? You mentioned also drones, for example, that can do automatic patrolling. So I wanted to hear your thoughts on that kind of trade-off. Certainly. I think the first thing that I think about when I think about the accelerating pace of technology is it's dramatic, changing right before our eyes, and we as citizens have access to almost all of it when it comes out immediately. If you think then about criminals and what they have access to, it usually far outpaces what government gains access to within the same time horizon. And so immediately, our officers are at a disadvantage because the criminals have no constraints and they have more constraints. And so that the first thing I would encourage all leaders to think about is, how do we knock those constraints down as soon as we can? Do this in the right way, but not cripple ourselves with trying to get everything right, so as for our officers to then have the same exact tools that the people who don't really care about law and order and don't really care about the processes are going to have. And so just a profound focus on, we're going to go after technology and we're going to go after it really quickly to get it into the hands of our users to combat crime. The second thing is, and I've asked leaders about their top priorities across the world, and there's 3 words that almost always come up. The order of which those words happen are different. First one is crime. I want our force to reduce crime. That could be violent crime, it could be petty crime, but they want to reduce crime. The second one is service. I want to improve response times. I want to improve the speed and effect of prosecutions and case closure rates, getting justice for people. And then the third one is, I want to ensure that people feel safe every day, either walking down the street or interacting with public safety or government individuals. And so that to me means
we then need to look and say, okay, what technologies help us do all three of those things in whatever order we're trying to solve for? And so I do imagine a world 10 years from today whereby officers are so well complemented with drones and robots to go and be a primary respondent to understand what's going on in the world, and then to effectively communicate with the right people at the right time to then go and respond to the most critical things. Second is, I fundamentally believe that 10 years from now, the administrative work that's required will be dramatically different for officers and public safety across the world. What do I mean? I mean, if today I arrested someone and it takes me 2 hours to book them and write the report, 10 years from now, I think all I'm going to do is focus on booking them, and then technology is going to write the report for me. I'm then going to edit it in some way in order to then move on to my next thing. And so a recent example of this where I thought it was really interesting, in Korea, they are currently projecting that over the next decade, they lose about 20% of their workforce. And they lose 20% of their workforce because of a lot of retirements and then fewer recruitments. Recruitment is really difficult to come and work for the force. And so a team member asked, was I concerned about if they lost 20% of their workforce? And my response was, no, I'm not concerned, provided we leap forward with technology to amplify the 80% of officers that are still there. The second thing I think about is, think of the world that kids are coming into today. They have devices or tablets from a very young age. They are connecting to a world where they can not only learn a bunch of things, but then ChatGPT will write a bunch of things for them. And then they're playing a lot of video games where they just view the world as it's this right here. It's not a real life thing between people. And I think the world we're going to recruit people into in the next decade is going to be people in government, in public safety, that those same tools that they were used to growing up are now the tools that they're using every day to accelerate their job, so that the in-person engagement becomes that much richer because the technology just works to augment the responses, to write the reports, to do other things. And so, yeah, I think technology is going to play a multiplier force role for people across the world. And every single one of us has a decision to make as citizens. Do we want the criminals, or do we want our public safety individuals to have the best in their hands as soon as we can in order to ensure that we're all better off? Amazing. So, Chris, o Chris vê, na verdade, obviamente, uma aceleração nessa ritmo de adoção da tecnologia e na própria tecnologia. Cada vez mais os criminosos e a sociedade também, em geral, tem mais acesso à tecnologia. E parte da função dos líderes de segurança pública também é encontrar caminhos para acelerar o ritmo de adoção da tecnologia também no âmbito da segurança pública. Boa parte dos que estão do lado errado, né, os criminosos, não tem todas as limitações que aqueles que fazem tudo legalmente têm. Então, devemos ter um foco muito importante em encontrar mecanismos e formas de acelerar essa adoção para que seja um jogo relativamente justo nesse sentido. Entre as várias prioridades que ele detecta ao redor do mundo, né, ele sempre vê algumas que são bastante recorrentes, que é a redução do crime, são as prioridades normalmente para os gestores de segurança pública. Em nenhuma ordem particular, vai variar um pouco de geografia para geografia essa ordem, mas é a redução do crime em geral. A melhora nos níveis de serviço, e o nível de serviço pode ser tempo de resposta, pode ser tempo de processamento pela justiça, pode ser nível de, por exemplo, de condenação ou não, e também a necessidade de fazer de novo as pessoas se sentirem seguras, no fim das contas, nas ruas, e se sentirem seguras também na interação entre elas e a polícia também.
Então, o mundo que a Axon vê, que o Chris vê, que todos nós vemos para o futuro, é uma adoção constantemente exponencial da tecnologia, né? E a tecnologia servindo, inclusive, para compensar todas as dificuldades que tem, tanto em recrutamento, né, como na manutenção de muitos profissionais, que a gente sabe que também tem um turnover bastante grande de profissionais. Então, talvez com mais tecnologia a gente possa compensar essas dificuldades que devem acontecer no médio prazo, com a adoção de drones, de robôs, de inteligência artificial. No caso da inteligência artificial, por exemplo, boa parte do trabalho administrativo, que hoje em dia é muito manualizado, que toma muito tempo, né? A gente pode, aos poucos, começar a delegar para essas IAs. Então, desde escrever relatórios até no médio prazo você ter também preenchimento de formulários, tudo isso que é uma coisa muito clicar em botão hoje em dia, a IA hoje em dia já pode fazer e no futuro vai poder fazer melhor ainda. Ele mencionou o caso da Coreia, em que há uma previsão de redução de 20% da força do efetivo, digamos assim, não só pelos oficiais policiais que se aposentam, mas pelas dificuldades cada vez mais de recrutar e manter essas pessoas. E a forma, né, que ele não vê uma grande preocupação com isso, claro, né, idealmente deveríamos ter mais, mas a tecnologia hoje, com a inteligência artificial, com todos os outros ferramentas que a gente tem, já dá condições de compensar parcialmente essas dificuldades, e cada vez mais as pessoas que entram, que são recrutadas também para as forças policiais, vão ser mais familiares com esse tipo de tecnologia. Talvez não a nossa geração, que a gente vai ter que aprender um pouco, né, pós-crescimento, pós-adultos, mas as gerações que estão vindo agora vão ser os policiais do futuro e já vão nascer no mundo que tem um chat GPT auxiliando no trabalho deles, já vão nascer no mundo que eles tenham inteligência artificial ajudando nas tarefas mais variadas. Então, a tecnologia, e o termo que ele usou eu acho muito importante, é um multiplicador de força, né? E a adoção dela cada vez mais rápido deve ser a ferramenta, né, priorizada pelos gestores para garantir e compensar todas essas outras fatores que muitas vezes podem dificultar. A tecnologia pode ser exatamente esse multiplicador de força para ajudar a resolver esse problema. Cris, o nosso público conhece muito bem a Axon, conhece muito bem a Taser, mas eu gostaria que você falasse um pouco desse ecossistema. Pelo menos eu gosto de chamar, eu acho interessante esse ecossistema de segurança, sobretudo pública, né, que a Axon criou, e você falasse um pouco do Evidence.com, a parceria com a Drone, e também falasse um pouco também sobre esse ecossistema que hoje a Axon está trabalhando no mundo, e como esse ecossistema que foi criado, que ele é bem interessante. Quando a gente, e eu fiquei assim impressionado, né, por assim dizer, quando fui fazer uma pesquisa mais aprimorada sobre esse sistema, e vejo como ele é uma solução muito adequada para muitos dos problemas que a gente tem hoje no Brasil, sobretudo no que pertine à questão da integração de dados, a integração de comunicação. Nós temos vários estados que adquiriram muitas câmeras, houve um investimento maciço em câmeras corporais, mas a gente sabe que é humanamente impossível, né, você administrar, sobretudo com a ausência de efetivo, né, um parque de câmeras. E hoje a gente tem a inteligência artificial, nós temos o reconhecimento, né, facial, e uma série de tecnologias que existem. Mas a grande questão é integrar essas tecnologias e também integrar as forças que operam no mesmo espaço geográfico. Então, gostaria que você falasse um pouco dessas tecnologias, do emprego de drones, do Evidence.com, do sistema do Axon Fuse também. So, Chris, would like to talk a little bit about the ecosystem in general. How does it work? Obviously, people know a lot about tasers and cameras, which are most evident products. But we wanted to hear from you, how can we integrate different data users and geographies in that sense? Obviously, talking a little about Evidence.com, Drone, Fusus, and drones. Yeah. So first, let me start with, when we think about the officer every day
and the community every day, we think about crime, service, safety, those big three things that leaders across the world have talked about. But then we also break it down from the moment a call happens all the way through the final disposition in the justice system. What are all the things that need to be true? Who does it? When do they do it? How do they do it? And how do we do it better for them, with them? And so why I call that out is, if you think about our technology today, we have devices that are about safety. Let's improve safety where people have fewer injury rates. The officer and citizens, that's the taser. That's the D-drone technology to protect institutions, government sites, military sites, mobile caravans from any kind of attack. It includes an integrated real-time information center, which is Fusus, the backbone of really live visuals. Interestingly, not just from government sources, not just from CCTVs and from body-worn cameras and from in-car cameras, but also let's go capture private videos as well. Anyone who wants to share with us, that we have an integrated network whereby we have even more eyes on what's going on so that we can better prepare for any kind of situation, right? And so that's about safety and about preparation. Then is the part of our ecosystem that's really about improving every single interaction. So this goes back to the conversation on body-worn cameras as just an example, where that body-worn camera not only makes me more confident, but helps me de-escalate a situation really effectively. In fact, in Germany, body-worn cameras were seen to reduce injury rates against officers by over 80% in one of their states, because they just served as an intermediary that mediated the situation in a way that maybe people weren't willing to engage with before. But then the other real-time awareness tools could be, I have an in-car camera that is reading license plates. And wait a second, I just got a hit for someone that has a warrant out for their arrest. Before, it would have taken forever to find that person. Now I can pursue safely, call in the backups that I need for that particular situation, and resolve that really effectively. Drones are a similar kind of thing. If today I'm an officer out on the street and I'm in a rural part of my state, and I'm concerned that I need a bit more backup, and I can deploy a drone from my car to give a visual to other people who are watching while they're responding. And when they get there, we can just engage as a team even better to resolve that situation, right? And then finally, in all of police work across the world, there is administration that needs to be done in order to record what happened, to discuss what happened, to make sure that there's a good account of what happened. And today, if you take all of these miscellaneous tools, whether we provide them or other people provide them, there might be a really arduous task of integrating them, finding the right thing, packaging up cases, getting them over to a prosecutor, and affecting justice. And we are profoundly of the belief that as a technology provider, we need to have an open system whereby all of that can be integrated either in our system or in other systems in order to package things up in a way where it could get over to the prosecutor, to the court system, to the public defender sooner rather than later, so that justice can be served in a shorter period of time. And an example of this would be in North America, we've seen in one particular country just the ability to aggregate data and share it over with the prosecution service, an ability to cut down on a 2-week charge decision down to an average of 6 hours. And if I'm a
officer, I'm not only thrilled with the outcome that it's not going to take weeks to resolve this situation, it's going to take 6 hours, but as a community member, I would be thrilled with if something happened to my sister. It not only was resolved, but now we're moving forward with a prosecution decision in 6 hours, and she can go to bed that night, and my grandmother can go to bed that night, and all of us can go to bed that night feeling confident that we were really well served. And so I think when I think about the ecosystem, it comes back to what are the government's priorities? What are the people's priorities? But then it's really deliberately, how do you build world-class technology that solves each of those problems? And then if you build it in a way where it integrates together or openly for the broader community of technologies that could be built, that we then get to far better answers every single day. That's how we think about it. Então, voltando aos pontos iniciais, que são as prioridades normalmente para os decisores, é sempre o combate ao crime e serviço e oferecer segurança. Temos também, claro, fornecimento de um ecossistema para que resolva esses problemas, né? Para que no fim das contas tenhamos mais eficiência do sistema de justiça. Tem diversas formas de fazer isso. Por exemplo, no controle de espaço aéreo de drones, que a nossa solução de drone faz, e permite que você tenha exatamente visibilidade de alguns dispositivos não autorizados entrando em zonas específicas, né? A gente sabe que hoje em dia, por exemplo, no caso do Brasil, em muitos países da América Latina, os criminosos já estão utilizando drones para jogar armas, drogas em presídios, dinheiro, etc. Já foram utilizados amplamente na guerra da Ucrânia, drones como armas. Já viu que a criminalidade no Rio de Janeiro também está utilizando granadas contra as forças explosivos de segurança pública. E recentemente vários aeroportos, inclusive há poucos dias atrás, também foram fechados devido à invasão de drones. O que impede, por exemplo, um drone nesse exato momento, com as suas câmeras que têm quilômetros de alcance, está monitorando uma autoridade, um governador, um presidente, alguém relevante das Forças Armadas, ou um secretário de Segurança Pública. Hoje, talvez, por não ter ainda essa tecnologia difundida, não temos ideia do problema, né? Mas o problema está lá, né? Drones são utilizados para jogar drogas, fazer tráfico de drogas, armas através de fronteiras, então a solução de drone um pouco caminha nesse sentido, né? A Fusus é uma plataforma de integração por natureza, né? Ela é um grande integrador de câmeras fixas, corporais, o feed de vídeo do drone, o feed de vídeo da câmera de viatura, da câmera corporal, das câmeras fixas, inclusive multimarcas, não necessariamente só da Axon, podem ser integradas numa plataforma única. Então é o sonho da integração que a gente vê nas forças de segurança pública, né? Todas elas normalmente têm que lidar com diferentes, não só logins, mas experiências de usuário, diferentes níveis de segurança muitas vezes, e o Fuso faz um pouco essa integração global. Não só dos logins e dos sensores, que a gente chama que são as câmeras, né? E os equipamentos em geral, são todos esses sensores, no fim das contas, não só os sensores públicos contratados pelo poder público, mas também com a possibilidade de integrar sensores que sejam privados, de uma farmácia na esquina, de um posto de gasolina, de um condomínio, todos eles integrados também na mesma plataforma, né? Digamos que existisse essa adoção no Brasil, que é o que a gente já está promovendo no médio prazo, e você quer ajudar a polícia e a segurança pública do seu estado, registre a sua câmera do seu condomínio aqui. Isso é algo que já existe hoje, já é implementado amplamente na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos. Hoje tem mais de 30 mil câmeras. Se quiserem dar um Google aí, põe Connect Atlanta. E vocês vão ver, já hoje em tempo real, essa operação. A cidade de Nova York também está rodando essa mesma plataforma. E ela é uma espécie de camada adicional, que não requer que você troque as câmeras atuais, mas ela permite que você coloque inteligência, inclusive sobre as câmeras que não são inteligentes. E integre todas elas, né? Então, amplamente utilizada no mundo inteiro, para fazer exatamente essa unificação. A gente fala um single pane of glass, que é uma única tela, você consegue ver tudo, né? Então esse é o Fusus. Sobretudo na parte também de interação, a gente viu que as câmeras corporais na Alemanha ajudaram a reduzir também a quantidade de oficiais feridos, né? A população em geral é mais contida, né? Não a criminalidade, né, mas em geral a população, aqueles que muitas vezes estão talvez num surto psicótico ou que ainda têm as suas propriedades, né, um pouco mais mantidas, elas normalmente quando sabem que estão sendo gravados reduzem essa agressividade. E então a câmera corporal integrada com as câmeras de viatura, tudo isso forma esse ecossistema. Todos eles se integram, né, se conversam
e eles podem sempre servir para agilizar cada vez mais o processamento pelo sistema de justiça. Ele mencionou um caso de um país na América do Norte que, ao implementar esse sistema integrado, não só capturava evidências, armazenava, compartilhava e tinha toda essa visibilidade, mas que mais do que isso, né? Esse é o como. A consequência disso, no final, é que a decisão de fato seguir com o processo de justiça, de apresentar uma denúncia, né? O prosecution decision que ele mencionou, foi reduzido de 2 semanas para 6 horas, simplesmente por ter ferramentas tecnológicas que agilizavam esse compartilhamento de informação. Então, como é que nós podemos cada vez mais criar mais tecnologias que sejam mais integradas e que ajudem mais gente nesse sentido de acelerar a justiça? E é interessante que isso na sua fala aqui, e eu, assim, obviamente resgatando as minhas reflexões, sobretudo em estudos na área de cidades inteligentes, o emprego de tecnologias e a inteligência artificial no campo da segurança pública, o que a gente percebe, sobretudo no Brasil ainda, porque a gente está dando os primeiros passos, e analisando esse ecossistema da Axon chama muita atenção, porque geralmente as empresas que operam hoje no Brasil, eles apresentam algumas tecnologias, né? E às vezes apresentam soluções que, quando você vai estudar de fato, você percebe que às vezes falta algo. E quando a gente indaga, né, ou quando a gente pesquisa aquilo que falta, geralmente a resposta é que o que falta está em outra tecnologia, mas que é de uma outra empresa. Então, geralmente, a administração pública ela vai montar um quebra-cabeça em que ela contrata uma empresa A, que depois vai ter que contratar uma empresa B, depois uma empresa C, para que aquilo em conjunto funcione. Isso fica caro para o Estado, e ainda tem a questão, se uma peça dessas falhar, o seu ecossistema está comprometido. E o que vocês apresentam é algo interessante, porque você percebe que dentro de um único ecossistema, sem uma dependência de outras empresas ou outras tecnologias, vocês conseguem operar de uma forma conjunta, né? Então, isso é muito interessante, que é o que eu percebo que hoje falta no Brasil. E hoje a administração pública tem feito gastos vultuosos que a gente ainda não percebe uma efetividade, e quem paga com isso é o cidadão. Então, acho interessante essa sua fala, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Today we see a lot in Brazil, different companies that operate technology that not necessarily kind of integrate with each other. So, especially part of the solution is here by company A, and another part by company B, another one by company C. And this makes sometimes public administration be forced to hire a puzzle or a different, not integrated system, that if one of the pieces of that, the gears of that motor fails, the whole motor will stop. So I wanted to ask you to expand a little bit more about that. This obviously is less efficient when you have non-integrated technology, and I wanted to hear from you, how do you see, again, the benefits, the other benefits beyond technology of that integration? Yeah, I think you nailed the problem, which is when you're buying solutions and they're one-off, and then you're trying to piece it together, not only the amount of work that's required to piece them together, but then the amount of risk that you have, that one part breaks, that it causes a downstream effect for everything else. Absolutely true. In fact, that's why this goes back to principally, we want to learn from our customer and learn how to best serve them. I remember in my first couple of years at the company, it was a repeated refrain of, we have all these puzzle pieces. We don't know how to integrate them together fully. We know how to integrate some of them. But then vendors are not playing nice together, where one is going to say, no, I have a closed system. They can't integrate with me. Then they point fingers back and forth. And it's the user who loses. And we believed then, as we believed now, that that's the wrong answer. Do what's right
for the user, do what's right for their organization. And so it's why we believe in open standards when we build technology. It's why we believe in go the extra mile to understand all the pieces that they're trying to integrate, and then offer our team to do the integration or empower local teams to do the integrations. It's also why we profoundly believe in you have to also deliver a really good service. So if you build a really good system that integrates a bunch of things, but then you leave the customer and something breaks, who do they call? Or if they call you and you don't respond, then what happens to try to get them back going again? And so we as a company believe you have to build a really good service first organization so that if something goes wrong in all those puzzle pieces, then let's fix it. And let's fix it as soon as we can to get those users back empowered to do the job each and every day. And so we learned that from our customers. We continue to learn more pieces of the puzzle from our customers. But first principles for us are, one, build it in a way where it can work together. And then two, support them in a way where they're never left without someone to help them resolve the situation. Então, as soluções que a gente chama de one-off são aquelas específicas e, digamos, fragmentadas. Em geral, a experiência no começo da adoção da tecnologia pode caminhar um pouco nesse sentido, mas no médio prazo a experiência de utilizar, como você bem mencionou, é que muitas vezes uma das peças falhando pode ter uma experiência geral do usuário bastante negativa. E muitas vezes dá muito trabalho para quem opera essas ferramentas fragmentadas, e por serem não integradas, não ter essa integração nativa, digamos assim, existe um risco de falha bastante significativo. Então é o pior dos cenários, digamos assim, né? Então, em mercados, em países que o nível de adoção de tecnologia é um pouco menos maduro, em geral, muitas vezes esse caminho é tentado, né? Mas naqueles que passam um pouco por essas dores, né? No médio prazo, existe uma visão de que a integração de ponta a ponta da solução, e não fragmentada, e não uma pecinha daqui, outra pecinha de lá, em geral melhora muito a eficiência do projeto, inclusive os custos a médio prazo do projeto, e fazem com que eles funcionem, simplesmente, né? Às vezes é uma coisa tão básica como funciona ou não funciona. Quando é integrado, ele vai tender a funcionar, né? Então, muito do que acontece quando uma das peças não funciona, quando você tem diferentes fornecedores que não se conversam, não integram, ou não é uma coisa unificada, é que quando acontece alguma coisa errada, começa o jogo de culpa, né? Um joga culpa no outro. Exatamente. Então você acaba, muitas vezes, e quem perde com isso, no fim das contas, pode, claro, ser um fornecedor, mas sobretudo o usuário, o cliente final. Ele é quem mais sofre com essa falta de coordenação. Então, entre princípios que a gente tem, voltando aos princípios, né? A execução é uma consequência disso, mas os princípios são: vamos operar de uma maneira aberta e integrada, que permita, né, que a experiência do cliente seja positiva, que os nossos times estejam dedicados a não só a ter bons produtos, né, mas que tenham um bom serviço associado. Não adianta você ter um produto maravilhoso se você não consegue suportar o seu cliente e o usuário final, que é quem mais precisa que aquilo esteja funcionando, porque no final das contas ele também está servindo a sociedade. Então, indiretamente, a nossa garantia de que os produtos são sólidos e que o serviço é dado no mais alto nível também é uma forma de contribuir para a sociedade. Chris, olha, que papo, viu? Até parece que a gente está aqui conversando de forma nativa. Infelizmente, o tempo é curto, eu sei que você tem um compromisso, gostaria aqui de ficar pelo menos mais uma hora, que eu tenho um monte de dúvida a respeito, mas assim, um papo muito proveitoso. E como é interessante conversar com a pessoa, né? Embora com uma língua diferente, mas que a gente percebe o brilho no olhar. Desde que você começou a falar aqui, talvez eu acho que foi uma das entrevistas que eu mais percebi isso, um brilho no olhar e a alegria de falar, né? E acreditar naquilo que diz. E tá aí a resposta, talvez, da primeira pergunta que eu te fiz. Como é que uma pessoa tão jovem chega de forma rápida, né? Numa grande empresa, né? A Axon, que é uma referência no mundo, né?
Então, assim, eu fico muito feliz, né? Muito obrigado pelo conhecimento que você nos trouxe, pela aula que você deu sobre aquilo que a gente chama de cidades inteligentes e como a tecnologia e a inteligência artificial. Eu espero que não seja a última vez que a gente tem a oportunidade de ter um bom bate-papo. Já deixo aqui o convite quando você vier ao Brasil, a Brasília. Não deixe de vir aqui no nosso espaço e falar um pouco mais para que a gente possa aprender e é interessante quando eu fui assistir alguns vídeos, né, desse ecossistema que a Axon oferece, eu vi ali muito presente aquilo que a gente assiste nos filmes e que a gente gosta de ação, aquela perseguição, às vezes uma cena norte-americana ali, que a gente, até pouco tempo atrás, a gente falava, cara, isso é mentira, como é que o cara vai conseguir, através de uma câmera, obter essas informações de forma tão rápida? Isso a gente percebe nos vídeos que estão lá da Axon, que são situações reais, até convido os colegas, a gente vai colocar aqui os links, para que você acesse e veja, né, em loco aquilo que a gente só via em filmes, né, o ecossistema rodando, funcionando para o bem da sociedade. Então eu agradeço muito a sua presença aqui, Cris. Obviamente também agradeço muito a tradução do Arthur Bernardes. Eu peço até desculpa aqui, porque a gente aqui falando de forma rápida, até acelerada, e o Arthur ali. Muito obrigado mesmo, Arthur. E então fico muito feliz e honrado em tê-los aqui no canal Última Raça e também no nosso podcast Opinião Segura. Muito obrigado. So it was a great conversation again. He could see in your eyes how you enjoy. And I think that the joy in speaking about the mission and about the job kind of answers back to his original question of how somebody young and talented arrived so fast in a leading position in a company like that. And it goes back to the way you deal with those problems that really matter to you. And he wanted to invite you to come back. Whenever you come back to Brasilia, he would be welcome back here. And hopefully we can continue this conversation for the future. Well, thank you for having me. And I'm thrilled to be here in Brasilia. I look forward to many future trips to Brasilia. And certainly when back, I'd love to spend more time together. You're right on my depth of passion and interest for this space. And I point it all back to the shared mission that you have with us, with people have when they're in service in public safety. It's what people have when they join government to begin with. It's what many of us have as community members when we just want to hang out together. And that is, how do we make each other's lives better? And I would work every single day to make that happen for officers across the world, because they're fighting that hard for us as community members. And so thank you for the opportunity to spend time with you. I look forward to a future time. And most importantly, I hope your mission continues. Our mission certainly will continue to make people's lives better. Obrigado. Ótimo, Cris. Ele agradece de novo a oportunidade de estar aqui, adorou estar em Brasília. Ele já esteve no Brasil outras vezes, conhece de norte a sul, mas em Brasília foi a primeira vez. Ele adoraria passar mais tempo também aqui no Brasil e também aqui no podcast. Foi uma maravilhosa experiência. E ele fala de fato que tem uma paixão profunda e um interesse pessoal diretamente nessa missão, que eu acho que é uma missão compartilhada por todos nós, né? Do Cris, eu falo também por mim, é um orgulho poder contribuir humildemente para o trabalho de todos os oficiais policiais de segurança pública e toda a justiça no Brasil, e sobretudo a missão que vocês têm cotidianamente de estar defendendo a sociedade. Ele usou exatamente esse termo. A gente é muito feliz, né, de poder contribuir a cada dia, porque vocês lutam por nós, né? A gente sabe que é uma luta constante, é uma luta difícil. Essa minha adição aqui ao final, e eu compartilho também isso, né? E adoraríamos continuar contribuindo humildemente com essas ferramentas, com a tecnologia, para tentar fazer o trabalho da polícia, da justiça, da segurança pública cada vez melhor. Muito obrigado. Obrigado. Cris, obrigado. Obrigado. Arthur, obrigado. Obrigado, Coronel.
E esse foi mais um grande episódio marcante aqui do nosso Opinião Segura no canal Última Raça. Espero vocês no próximo programa. Um abraço e até breve.